Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a primeira aula deste ano aí sobre cartografia. Sejam todos bem-vindos ao curso de Geografia do Terceirão aí nesse 2016, um ano de desafios, um ano de alcançar as metas aí, né? Estamos dispostos a ajudá-los, conte conosco. A primeira aula nossa aí é Cartografia 1. Então estou gravando aqui para vocês essa aula e quero a atenção. Aí as redes sociais a gente falou, né, que tinha disponível para vocês, podem dar uma olhada lá nas redes sociais, no site também, tá ali embaixo, professordegeografia.com.br, onde você vai encontrar esse vídeo, também aí através de outros canais, né, YouTube e tudo mais. Cartografia, então. Vamos falar aí da cartografia. Cartografia é uma ciência que estuda aí a confecção, né, dos mapas e é ciência técnica, mas é arte também de fazer mapas. Lembrem que comentamos que o mapa é a representação escalar da realidade. Então, ele não é a própria realidade, mas sim uma representação dessa realidade. A evolução dos mapas aconteceu a partir principalmente dos gregos, que foram responsáveis aí pela confecção dos primeiros mapas, os mapas mais que apresentavam já as principais linhas do planeta e tudo mais. Mas o homem se utiliza do mapeamento, embora não soubesse o que era mapear, sem técnica, portanto, ele se utilizava desses recursos desde as cavernas, né, quando desenhava lá e tudo mais. E o mapa vem evoluindo passando aí pelas grandes navegações, que é onde ele teve uma grande evolução, o mapa mundi ficou conhecido, a projeção cilíndrica, né, lá do Mercator, Gerhard Mercator, apareceu, e também os mapas mais modernos, agora utilizando o SIG, os Sistemas de Informações Geográficas, que vão nos trazer aí as projeções mais modernas, né, os mapas mais atualizados. Embora, não esqueçam, todo mapa está errado. Por quê? Porque todo mapa apresenta algum tipo de deformação. Nós não temos uma projeção perfeita, não existe projeção perfeita. Hoje em dia, utilizamos aí, ó, as fotos aéreas e as imagens satélites que nos ajudam na produção desses mapas, os SIGs, então, os sistemas de informação geográfica, nos trazem esses recursos para que a gente possa mapear. Aí você vê a fotografia aérea da cidade de Florianópolis, a nossa cidade, inclusive aparecendo aí o Colégio Catarinense, onde trabalhamos, e a imagem à tua direita, tu vê aí uma imagem de satélite do Golfo do México, que também é muito utilizada hoje para confecção de imagens. Orientação. Quando fala em cartografia, a gente tem que lembrar de orientação. Não esqueçam, por favor, aí, ó, dos pontos cardeais e colaterais. Lembrem-se também que nós temos os pontos subcolaterais. Entre um ponto cardeal e um ponto colateral, nós temos um ponto subcolateral. Entre o norte e o nordeste, por exemplo, nós temos o nor-nordeste. Então, esse ponto subcolateral, embora ele não seja muito cobrado no ensino médio, em alguns vestibulares a gente vê aparecer, às vezes, nos vestibulares do Paraná, a gente vê alguma coisa nas estaduais do Paraná, na federal, aparece alguma coisa de cartografia nesse sentido. Então tomem cuidado com eles. Lembrem dos pontos cardeais colaterais, lembrem que na sequência, entre o norte e o leste, por exemplo, tu tem um ângulo de 90 graus. Lembrem que entre o norte e o sul, o ângulo é de 180 graus entre essas posições, e entre um ponto colateral e o seu cardeal na sequência, por exemplo, entre o nordeste e o leste, nós temos aí 45 graus de posicionamento entre esses pontos. Então não esqueça disso, que às vezes pode usar isso numa questão. Aqui as principais linhas do planeta. Antes da linha, lembra que a linha do Equador vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Essa divisão é importante aí para a gente entender. O norte pode aparecer como setentrional ou boreal, o sul pode aparecer como meridional ou austral. Assim como o meridiano de Greenwich vai dividir o planeta no hemisfério leste e oeste, que pode aparecer o leste como oriente ou nascente e o oeste como ocidente ou poente.
A linha do Equador mede 0 graus de latitude. Os trópicos vão medir 23 graus e 27 minutos de latitude. Não esqueça desse número, ele é recorrente nas provas de vestibular. Ele te dá um número e não te diz que posição é. Você tem que lembrar que essa é a latitude dos trópicos. E os círculos polares que medem 66 graus e 33 minutos para norte ou para sul, dependendo do ponto. Lembrem também que o meridiano de Greenwich mede 0 graus e os polos, os pontos finais aí da latitude, que medem 90 graus, polo norte e polo sul. O eixo de inclinação da Terra, lembrem que a Terra é inclinada em 23 graus e 27 minutos em relação à perpendicular do plano de órbita. Tá? Então, nós temos um plano de órbita em relação ao Sol, que a Terra faz. A perpendicular desse plano de órbita dá uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, o que vai determinar a posição exata onde nós vamos ter aí os trópicos, né? Justamente porque lá no solstício e no equinócio nós vamos perceber que é nesse ponto aí que o Sol atinge perpendicularmente, é o ponto máximo que o Sol consegue atingir perpendicularmente à superfície da Terra, quando falamos em latitudes. A latitude é a distância que qualquer ponto está da Terra da linha do Equador. Aqui é o posicionamento, como falei para vocês. O encontro de uma latitude e uma longitude, nós temos então uma coordenada geográfica que serve para localização no planeta. As coordenadas geográficas localizam a posição do planeta e vão a qualquer posição no planeta em grau, minuto, segundo de latitude, grau, minuto, segundo de longitude, lembrando sempre que latitudes para norte e para sul, longitude para leste ou para oeste. Nesse sentido, questão de prova, apareceu aí a localização. Observe que o ponto A, para te localizar, a latitude dele é 2 graus para sul, isso considerando nesse desenho o norte para cima, então considerando que aquele 0 graus que aparece ali é a linha do Equador. A longitude nos apresenta 20 graus e 30 minutos, observe que ela está no meio entre 20 graus e 21 graus, portanto, 20 graus e 30 minutos para leste. Observe que você olhando a tela, esse número vai crescendo da longitude, vai crescendo para a direita, então nos mostrando que está aumentando em direção ao leste. O ponto B, 0 graus e 30 minutos de latitude sul e 22 graus latitude leste. Exercício simples, fácil, mas requer um pouquinho de atenção. O GPS, o sistema de posicionamento global, que nós temos aí em volta do planeta, cerca de 24 satélites específicos para localização para GPS. Então, esse sistema de localização é o que nos ajuda aí, hoje em dia, nos, enfim, automóveis, nos celulares e tudo mais, através do sistema de posicionamento global. Tu precisa sempre 3 satélites te localizando para que você tenha sinal desses aparelhos. Tá? Lembrem que ele te dá posicionamento, ele te dá altitude e ele te dá deslocamento. Ele não te dá mapa. O mapa é feito a partir dos programas instalados no teu equipamento. Movimentos do planeta. Os movimentos do planeta, os principais são dois movimentos do planeta, sendo o movimento de rotação, onde a Terra realiza a partir do seu eixo de inclinação um movimento que vai influenciar a posição solar sobre o planeta. Esse movimento é de oeste para leste, por isso a gente acaba criando um movimento aparente do Sol de leste para oeste, um movimento contrário, né? Nós na Terra vamos acabar vendo esse movimento contrário. A duração dele é aproximadamente 24 horas, não chega bem a 24 horas. O movimento acontece de oeste para leste e nos apresenta o máximo, movimento aparente do Sol. Lembra no movimento aparente do Sol, o zênite, que é o ponto mais alto que o Sol está no céu, no seu movimento aparente, que não necessariamente é ao meio-dia, não esqueça, não necessariamente é ao meio-dia, porque depende do lugar. Às vezes nós estamos em fuso horários, no mesmo fuso horário, mas o zênite é diferente, tá? E a hora do relógio seria a mesma. Então não confunda zênite com hora de relógio, embora em algum lugar possa coincidir. A velocidade de rotação da Terra ela é variável, na linha do Equador ela tem 1.670 km por hora aproximadamente, diminuindo essa velocidade em direção ao polo.
justamente porque os paralelos começam a diminuir, né, até chegar ao ponto final, que é o polo. Então, por isso a velocidade também é variável. A rotação da Terra vai nos gerar aí os fusos horários e ela vai influenciar também nos movimentos de circulação atmosférica, nos movimentos dos ventos que nós temos no planeta e também das correntes marítimas ou correntes oceânicas, também influenciada pelo movimento de rotação da Terra. Os fusos horários, nós temos aí a cada 15 graus que a Terra gira em relação ao Sol, nós temos a mudança de uma faixa horária sobre a superfície. Portanto, nós temos aí a mudança de uma hora. Observem que esse fuso horário, de cada 15 graus, nós temos a mudança de uma hora, mas os múltiplos de 15, os fusos horários, os fusos horários não, perdão, as longitudes múltiplas de 15, elas fazem o meridiano central de cada fuso horário. Portanto, 7 graus, 30 minutos para cada lado dos fusos horários múltiplos de 15 é que nós teremos, então, o fuso horário determinado, como você vê no desenho aí, ó. Então, o fuso horário, por exemplo, de 45 graus, que faz referência ao fuso horário 45 graus oeste, que faz referência ao fuso horário principal do Brasil, o oficial do Brasil, ele é 7 graus e 30 para cada lado e que vai formar aí esse fuso horário. Claro que a gente tem aí as distorções nesse fuso horário. O fuso horário se movimenta. Os países têm a possibilidade, por leis próprias, de definir a posição desses fuso horários. Você pode movimentá-los para que não corte cidades, ou não corte estados, ou mesmo o teu país não seja cortado por mais de um fuso horário. E acontecem algumas questões importantes, como por exemplo a China, que vai ter aí, poderia ter até 6 fuso horários, e ela tem apenas um por lei nacional. Outras questões importantes, se você observar os pontos em laranja nesse mapa, aí tem alguns países em laranja, esses países eles usam hora quebrada, meia hora, então ele não usa a hora inteira, eles usam fuso horários e meio fuso horário para a sua hora. Então alguns países fazem isso, é o caso da Venezuela, é o caso da Índia, enfim, é o caso do Irã. Então tu tem alguns países que usam hora quebrada, né? O Brasil apresenta aí 4 fuso horários hoje. Mas veja só, o Brasil tinha 4 fuso horários até 2008. 2008 em diante, o Brasil passa a ter 3 fuso horários, some o fuso horário do Acre, e o Pará, que estava dividido ao meio, metade no horário da Amazônia e metade no horário oficial do Brasil. O Pará passa a fazer parte todo do fuso horário oficial do Brasil e some o fuso horário do Acre. A população não gostou, houve um novo plebiscito, resolveram voltar atrás, os trâmites aconteceram a nível nacional e o fuso horário do Acre retorna, então, em 2013. Então, 2013 para cá, no final de novembro de 2013, nós passamos a ter novamente 4 fuso horários. Os fuso horários brasileiros são representados pelo primeiro fuso horário, que é o fuso horário das ilhas oceânicas, onde a gente tem aí a menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, onde o fuso central é de 30 graus oeste, o fuso horário oficial do Brasil, que está a menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, onde encontram-se todos os estados da região sul, todos da região sudeste, todos do nordeste, encontra-se ainda o Amapá, o Pará e o Tocantins do norte, encontra-se ainda o Distrito Federal e Goiás do Centro-Oeste. Tá? Esse fuso horário, ele é oficial do Brasil, é o horário de Brasília, que a gente chama, e ele está a menos 3 horas em relação a Greenwich. O horário da Amazônia, que é o fuso horário onde nós vamos ter aí basicamente o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas. Esse horário está a menos 4 de Greenwich e menos 1 hora, né, em relação ao horário oficial do Brasil. E temos aí então o retorno do fuso horário do Acre, que pega uma parte do estado do Amazonas, que é o único estado hoje brasileiro que conta-se dividido entre 2 fuso horários, o estado do Amazonas, e o Acre, que está inteiro nesse fuso horário a menos 5 horas do meridiano de Greenwich, onde o meridiano central de 75 graus oeste faz a referência a este fuso horário.
Lembrem-se da linha internacional da data, é o anti-meridiano de Greenwich, passa sobre o Oceano Pacífico. Essa linha ela é determinada porque se nós analisarmos ali o mapa mundi, o planisfério, a gente vai observar que entre 24 horas de diferença entre um lado do planeta e outro, nós precisávamos definir um ponto onde essa data fosse trocada, onde nós conseguiríamos então modificar as datas. E esse ponto ficou no oceano justamente porque é o anti-meridiano de Greenwich e porque ali você vai atingir um número menor de pessoas. Se passasse no meio de um continente, por exemplo, ficaria um pouco mais complicado. Observem que no extremo leste do planeta, nós vamos estar iniciando um dia, e se voltarmos para o extremo oeste do planeta, no planisfério, nós chegaremos ao dia anterior. Portanto, 24 horas antes. Quem ultrapassa esta linha aí, essa linha internacional da data, de um lado para o outro, pode aumentar um dia, pular um dia, na verdade, ou então pode inclusive voltar um dia no tempo. O movimento de translação agora, ele apresenta aí para nós 365 dias, 6 horas. Esse movimento de translação acontece no entorno do Sol. O nosso Sol, na verdade, ele ocupa um dos focos da eclíptica, formando aí o periélio e o afélio. Vocês vão estudar isso aqui lá em física, a questão das leis de Kepler, e vão observar, então, essas alterações, essa questão física. O periélio, a velocidade de rotação, de translação da Terra é um pouco maior. No afélio, essa velocidade é menor. A média de velocidade de translação da Terra é de 30 quilômetros por segundo. Esses 365 dias e 6 horas, eles vão dar origem ao ano bissexto, porque a gente não conta 6 horas, contamos 365 dias o ano. De 4 em 4 anos, essas horas somadas formam o dia 29 de fevereiro, que aconteceu esse ano, 2016. Somando a inclinação do planeta à translação, é responsável pela formação das estações do ano e do solstício e equinócio, mas tem que estar relacionado à inclinação do planeta. Se o planeta não tivesse 23 graus 27 minutos de inclinação em relação à perpendicular do plano de órbita, nós não teríamos as estações do ano definidas, né? Então fique atento aí. Solstício e equinócio. Solstício é o período em que o Sol ilumina mais um hemisfério que outro do planeta. É o período que está demarcado como o dia principal, o dia 21 de junho, onde temos o solstício de inverno para o hemisfério sul e o solstício de verão para o hemisfério norte, e o dia 21 de dezembro, onde temos o solstício de verão para o hemisfério sul e o solstício de inverno para o hemisfério norte. Já os equinócios é quando o Sol está iluminando sobre a linha do Equador e distribui a mesma quantidade de luz para os dois hemisférios. Portanto, isso acontece 2 dias do ano também, no dia 21 de março, onde nós temos o equinócio de outono para o hemisfério sul e o equinócio de primavera para o hemisfério norte. E no dia 23 de setembro, onde nós temos o equinócio de primavera para o hemisfério sul o equinócio de outono, então, para o hemisfério norte. Solstício e equinócio também são pontos importantes aí a lembrar sobre rotação, translação, perdão. Aqui mais uma imagem para vocês. Agradeço, então, a atenção. Até a próxima aula. Abraço.